Salve, povo do pensamento! Esta é a segunda aula do nosso seminário de ética. Seminário cujo subtítulo é Diante o Homem Destronado, por uma ética feminista, vegetal e dos bichos. Nessa aula, vamos retomar algumas questões que trabalhamos no seminário do último semestre. Como aquecimento poético da aula de hoje, vamos visitar uma obra de Dayara Tucano e ouvir uma música de Amaro Freitas. A pintura que vamos ver tem o sugestivo título de A Redenção. Nós vamos permanecer alguns instantes na presença dessa obra de Dayara Tucano, ouvindo um trecho da música Encantados, do álbum Iê de Amaro Freitas. Vamos lá. No começo desse ano, 2024, depois de um intenso processo imersivo de trabalho junto à comunidade indígena Sataré-Maué, do Amazonas, Amaro Freitas lança o álbum Iê. A faixa Encantados, que acabamos de ouvir, pode ser tomada num plano sensível em agenciamento à obra de Dayara Tucano, que acabamos de ver. Ambas as obras podem ser pensadas como um convite. Um convite para nos aproximarmos de uma ética feminista, vegetal e dos bichos. Uma ética onde o homem deixou de ser o centro de todas as coisas. Uma ética onde o homem não está mais assentado no trono do Deus morto. Na aula de hoje vamos retomar do seminário anterior, Conversações entre Filosofia da Diferença e Arte Indígena Contemporânea, 3 importantes componentes. 3 componentes que vamos utilizar para construir uma premissa provisória. Ou seja, tentaremos utilizar esses 3 componentes para fabricar uma espécie de boia salva-vidas. Desse modo, sempre que vocês estiverem confusos, com a sensação de estarem se afogando num mar de conceitos, imagens e pensamentos revoltos, estará acessível, bem próximo à mão de vocês, esse maravilhoso objeto flutuante. A qualquer momento você poderá, portanto, se apoiar nesse flutuador e assim continuar sua travessia pelo seminário. Passo a lhes apresentar os 3 componentes que iremos utilizar para a constituição da nossa boia.
São eles: primeiro, a noção de morte de Deus, em Nietzsche. Segundo, a invenção do homem ou dos humanismos como tentativa de solução para a morte de Deus. E terceiro, a aliança ética entre a filosofia da diferença e o pensamento afro-pindorâmico. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro movimento: a morte de Deus em Nietzsche. Qualquer tentativa de sintetizar uma noção tão complexa como a morte de Deus em Nietzsche reduz o problema enfrentado pela própria noção. O que estamos buscando aqui, portanto, não passa por um resumo, mas sim por uma leitura. Dizendo de outro modo, o que pretendo lhes oferecer é nada mais que uma leitura, uma breve leitura a respeito da morte de Deus. Talvez possamos iniciar nos perguntando: o que é isso que morreu? O que é isso que morreu? Que é isso que Nietzsche está chamando de Deus? Alguma coisa importante parece que teve o seu fim. Algo grande se esvaziou. Mas o que seria? Nietzsche parece anunciar o esgotamento de determinados valores. A morte de Deus seria, então, a morte de uma forma de pensar. O que se esgota com a morte de Deus é um modo de conhecer as coisas, de olhar para o mundo e produzir sentido. Não se trata, contudo, de uma mudança pontual. Não se trata de uma ação histórica isolada que sofreu esse ou aquele impacto no seu tempo. Não. A morte de Deus é uma ação viva que está em curso nesse exato momento que vocês estão me assistindo. E esse acontecimento vai continuar se espalhando, provavelmente por bastante tempo ainda. Dizendo de outro modo, é muito mais fácil construir hipóteses para o aparecimento da morte de Deus do que compreender a sua extensão, a sua expansão, o seu limite, até onde ela vai. Podemos supor como ela começou, como foi desencadeada, contudo, até onde ela vai, para onde ela vai nos arrastar, onde iremos chegar com ela, isso é bem mais complexo. Aqui, nesse seminário de ética, nos interessa, portanto, pensar a morte de Deus como o esgotamento de uma episteme, o esvaziamento de um modo de pensar, de perceber, de conhecer, de sentir o mundo. Importante. No semestre passado, dedicamos uma aula inteira à noção de morte de Deus em Nietzsche. Para quem já assistiu e deseja assistir novamente, bem como para quem ainda não assistiu e gostaria de aproveitar esse conteúdo, basta visitar a nossa pasta Artigos, Ensaios e muito mais e baixar o documento Morte de Deus em Nietzsche. Nesse documento, você vai encontrar o endereço YouTube para assistir a aula sobre a morte de Deus na íntegra. Passemos agora ao segundo componente necessário para a construção do nosso objeto flutuante. Esse
segundo componente, recebe o nome de A Invenção do Homem e ou dos Humanismos, como tentativa de solução para a morte de Deus. Vamos lá. A análise que Michel Foucault realiza em As Palavras e as Coisas nos ajuda a compreender que a humanidade é uma invenção recente. Contudo, como chegamos a ela? O que teria disparado a sua criação? Que tipo de acontecimento nos teria forçado a criar a humanidade? A arqueologia de Foucault apresenta com muito rigor uma redistribuição epistêmica. Redistribuição que, segundo ele, cria condições de possibilidade para a emergência do homem. Ou seja, o que Foucault busca analisar neste livrinho, chamado As Palavras e as Coisas, é uma ruptura, uma descontinuidade. Mas uma descontinuidade do quê? Uma descontinuidade dos códigos que organizavam até então o conhecimento. Sendo que o homem, este novo objeto de conhecimento, só aparece na passagem da episteme medieval para a moderna. E nesse sentido, sua análise é realmente muito precisa. O que nos parece escapar a Michel Foucault, possivelmente por se tratar de um pensador europeu, é a relação entre o colonialismo e a invenção da humanidade. Em que medida as invasões coloniais criaram condições de possibilidade para a invenção da humanidade? Em que medida a ruptura epistêmica analisada por Michel Foucault em As Palavras e as Coisas pode ser considerada como um desdobramento dessas invasões? Em que medida o pensamento de Descartes, de Kant e mesmo de Nietzsche está agenciado a condições de possibilidade abertas pelo colonialismo? Dizendo de outro modo, em que medida foi necessário inventar a humanidade para justificar as invasões coloniais? Desse modo, a tese de Foucault de que a invenção da humanidade está relacionada com uma ruptura, uma redistribuição epistêmica, é preciso acrescentar que tal invenção decorre também, como sugere Ramon Grossfogel, de um conjunto de epistemicídios. Vou deixar o artigo de Ramon Grossfogel para consulta de vocês na nossa pasta Artigos, Ensaios e muito mais. Importante. No semestre passado, dedicamos 2 aulas ao nascimento da humanidade. Para quem já assistiu e deseja assistir novamente, bem como para quem ainda não assistiu e gostaria de aproveitar esse conteúdo, basta visitar a nossa pasta Artigos, Ensaios e muito mais e baixar o documento. O documento se chama A Invenção da Humanidade. Nesse documento você vai encontrar o endereço YouTube para assistir as 2 aulas sobre a invenção da humanidade. E por fim, vamos ao último componente da nossa maravilhosa boia flutuante. Este componente recebe o nome de a aliança ética entre a filosofia da diferença e o pensamento afropindorâmico. Alesi. Seria possível mapear vários agenciamentos entre a filosofia da diferença e o pensamento afropindorâmico. Se você se interessa por essa temática, compartilho minha última publicação, Arte Indígena Contemporânea, Conversações com a Filosofia da Diferença. Este artigo está disponível na pasta Artigos, Ensaios
e muito mais que você já conhece super bem. Aqui, para a construção da nossa boia flutuante, o que nos interessa é pensar uma aliança ética que existe entre o pensamento afropindorâmico e a filosofia da diferença. Aliança que vamos nominar provisoriamente a partir da seguinte questão: o que pode o pensamento diante o homem destronado? Se a análise que Michel Foucault nos apresenta em As Palavras e as Coisas estiver correta, se levarmos em consideração que os epistemicídios apresentados por Ramon Grossfogel criaram condições de possibilidade para a invenção da humanidade, então seria possível afirmar que o homem, a humanidade, é uma solução encontrada pelo pensamento ocidental, branco e colonial para lidar com a morte de Deus. Dizendo de outro modo, quando Deus morreu, foi o homem que passou a ocupar o seu trono. Esse homem, assentado no trono do Deus morto, abriu condições de possibilidade para a invenção das ciências humanas, para os humanismos, seus direitos, suas deontologias e também para o colonialismo. O colonialismo que escravizou, pilhou, estuprou e queimou na fogueira milhares de pessoas. O que está em questão aqui, mais do que os valores, é aquilo que dá valor aos valores. Trabalharemos mais sobre esse tópico na nossa quarta aula. Hoje, para a construção da nossa boia, o que interessa é compreender que tanto o pensamento afropindorâmico como a filosofia da diferença lidam com a morte de Deus de modo bem diferente. Ou seja, ao invés de produzir conceitos, imagens, pensamentos com a finalidade de conservar o homem no trono do Deus morto, do modo como fazem os humanismos, a aliança ética entre o pensamento afropindorâmico e a filosofia da diferença aceita, topa, tem como premissa que esse homem já foi destronado. Estamos, portanto, diante um homem destronado. Podemos depositar a culpa por esse ato em algum grupo político. Podemos eleger dezenas de Trumps, Bolsonaros e Milleis. Podemos chorar, gritar, espernear e ranger os dentes. Mas nada disso vai colocar o homem novamente no trono que um dia foi de Deus. O melhor que podemos fazer, portanto, é aceitar que o reinado desse tal de homem terminou. Porque se tivermos força e coragem para dar esse passo, talvez possamos, juntos, construir uma nova ética. Uma ética feminista dos vegetais e dos bichos. Importante. No semestre passado, dedicamos várias aulas ao pensamento afropindorâmico e à filosofia da diferença. Para quem já assistiu e deseja assistir novamente, bem como para quem ainda não assistiu e gostaria de aproveitar esse conteúdo, basta visitar a nossa pasta, artigos, ensaios e muito mais, e baixar o documento
Aliança Ética entre o Pensamento Afropindorâmico e a Filosofia da Diferença. Nesse documento, você vai encontrar os endereços de YouTube para assistir às aulas sobre tais temáticas. Bom, pessoal, por hoje era isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau!